Olá, estamos de volta com mais um episódio da série Sono e Saúde, hoje tratando de um assunto importantíssimo que é o sono do adolescente. Eu sou o Sérgio Brandão, jornalista especializado em ciência e medicina, e estou aqui, como sempre, com a doutora Andréa Bacelar, que é especialista em medicina do sono, neurologista, membro da Associação Brasileira do Sono. Andréa, por que o sono na adolescência é tão importante? Por que os pais, os avós, enfim, as pessoas da família têm que entender isso para compreender o que o adolescente pode passar? É muita mudança, Sérgio. É um momento de transição em que muita coisa impacta no sono desse adolescente. Então, se a gente pensar, pressões sociais, quer dizer, deixei de ser criança, mas ainda não tenho a maturidade de um adulto, mas eu tenho essa pressão social. Horário escolar, cada vez mais cedo, começo na escola, acabando mais tarde com um número de informações, conteúdos e aprofundamentos. A predisposição genética para o sono, quer dizer, eu sou matutino, eu sou vespertino, como é que isso funciona ali no meu horário? Hormônios aflorando ali, o corpo se transformando, abuso de substâncias, né? O uso e abuso de substâncias, já uso álcool, né? Tabaco, como é que drogas listas e listas, é muita informação para essa fase, e isso altera e interfere diretamente no sono, que é esse fenômeno fundamental, vital, para que ele viva adequadamente aquelas horas acordado, que ele faça escolhas assertivas nesse horário acordado. Bom, vamos pegar dentro da adolescência a fase da puberdade, né? Daquela fase de 12, 13 anos, quando o menino e a menina começam a se transformar, os hormônios, tudo, e afeta inclusive a produção do hormônio do sono, né? Que é a melatonina. Como é que isso acontece? Então, primeira coisa, nessa fase da adolescência, a gente ainda está falando de uma necessidade de um tempo de sono de até 10, 11 horas de sono. Então, imagine que eu quase que metade das 24 horas, eu estou ali 11 horas, 10 horas de sono, é a necessidade do sono desse adolescente ali de 12, 13, 14 anos. Quanto tempo ele está dormindo? Quanto tempo ele efetivamente dorme? E aí, um outro fator importante, e eu tenho até uma arte para mostrar isso, é esse atraso de fase de sono. Se a gente olhar essa curva é a curva de um hormônio chamado melatonina, que é o hormônio do sono. Então, em preto está a curva normal de um adulto normal. O que acontece na adolescência? Essa curva, e aí ela fica ali, essa pontilhada, ela é atrasada. Então, imagine que a gente começa a produzir esse hormônio do sono para ter vontade de dormir, para que as células e o corpo desacelere, o cérebro diminua as sinapses, o suco gástrico diminua a produção, a frequência cardíaca diminua, e aí com isso eu estou me preparando para dormir. Só que no adolescente isso não acontece 2 horas antes do horário de dormir, que para nós que dormimos 10, 11 horas, 8, 9 horas começa a acontecer. Mas esse adolescente, essa melatonina só começa a ser produzida 9, 10 horas da noite. Então ele só vai ter sono meia-noite. Como é que uma pessoa que tem que estar em sala de aula às 7 da manhã, essa conta não bate? Eu preciso de 10 horas de sono, eu tenho que estar às 7 em sala de aula, então eu tenho que acordar no mínimo 5 e meia, 6 horas. Que horas que eu tenho que dormir e que horas que eu durmo? Então isso é um problema muito sério. Inclusive é tão sério que vários estados nos Estados Unidos e países da Europa já alteraram o horário de entrada no ensino médio de 7 da manhã, que lá na verdade já começava mais tarde lá, para 8, 8 e meia lá. E isso também precisava acontecer no Brasil, não é isso? Exatamente. O high school lá corresponde ao nosso ensino médio aqui. A Associação Brasileira do Sono, há muitos anos, vem batendo nessa tecla de diversas formas, e a gente agora tenta um projeto de lei com essa finalidade. Atualmente a gente faz manifestos em todos os congressos, a gente tenta reunir não só cronobiologistas, médicos, especialistas em medicina do sono, mas diretores de escola, professores, pais
né, dessas crianças, desses adolescentes que sofrem com isso, políticos, para avaliar essas políticas públicas. Então, no momento em que a gente reúne tudo isso, transporte, porque existe uma questão logística dessa, eu vou mudar o horário escolar, e aí, como é que fica a questão do tráfego na cidade, nesse horário de rush? E por que você acha que os colégios, especialmente do ensino médio, resistem tanto a começar mais tarde as aulas para os adolescentes? Primeiro, existe uma questão de turno, né? Muitas escolas, eles têm turno da manhã e turno da tarde. No momento em que eu atraso, eu tenho uma carga horária a cumprir. Então, esta carga horária irá ultrapassar esse período da manhã. Eu teria que ter almoço, ou esse aluno almoçar e voltar no turno da tarde. Então, existem algumas questões logísticas que dificultam. Só que a gente teve uma questão muito interessante, que foi a pandemia. A pandemia fez com que, em 15 dias, as escolas e universidades se reinventassem, passassem do ensino presencial para o ensino online. E deu certo, de certa maneira. Pelo menos os adolescentes puderam dormir mais porque estavam tendo aula em casa, os que tinham acesso ao ensino online. Né? Não, e isso modificou a vida do adolescente. Muitos adolescentes agradeceram essa mudança do ensino. Mas quais serão as consequências para os adolescentes que não conseguem dormir as 10 horas que eles deveriam nesse período da vida deles? É o que nós vamos ver daqui a pouquinho no próximo bloco do programa. A falta de um sono adequado na adolescência pode ter consequências graves. Quais seriam as consequências dessa falta do sono adequado, André, nessa fase da adolescência, a partir da puberdade? Muitas publicações falam sobre isso, tamanha a gravidade. Eu trouxe uma aqui mostrando que existe um prejuízo no seu desempenho cognitivo, quer dizer, mental, de produtividade, social e de comportamento. Então, imagine que afeta toda a esfera de vida de relação. Baixo desempenho escolar, inclusive notas abaixo da média, que não tem nada a ver com inteligência, tem a ver com atenção, foco, aprendizado. Eu não consigo, como é que eu vou ter atenção para adquirir novos conhecimentos, assimilar e poder memorizar e evocar se eu não dormir bem na noite anterior? Inclusive, há muitos casos de alunos que eram muito bons no ensino fundamental, quando entram no ensino médio, entram na adolescência, o rendimento cai muito. Cai drasticamente. Mas tem outras consequências graves, como depressão também, não é isso? Além de um problema muito sério que as escolas reclamam muito, são os atrasos e as faltas. Por quê? Porque não acorda. Literalmente não acordam, ou vão arrastados efetivamente para a escola. A baixa concentração gerando essa baixa do desempenho comparada ao que eu era, e aí nessa fase de afirmação, o que acontece? Bom, então eu não sou nada daquilo. Baixa autoestima. A autoestima baixa, e aí o humor, consequentemente, se eu ainda tenho alguma predisposição, é o momento de transtornos de humor, é o momento de transtornos de ansiedade, e aí um pulo para quê? Abuso de substâncias, que é um outro fator muito grave, e hoje com uma facilidade muito grande, né, de todos os tipos de substância, do álcool a drogas ilícitas, balas e substâncias já bem conhecidas, né, a cocaína, a maconha, isso aí tá venda quase que livre, infelizmente, e aí essa pessoa que está perdida, sem dormir, cansada, com uma autoestima baixa, com baixo rendimento, cobrança em casa, porque os pais também não têm essa obrigação de saber que ele precisa dormir mais, que o horário está errado na escola. Muito pelo contrário, entra esse estigma, ele é preguiçoso, é vagabundo, não presta atenção na aula, às vezes a escola chama
o pai com essa abordagem, né? Então, é um conjunto de mal avaliação que geram consequências desastrosas. A adolescência já é conhecida como, brinco as pessoas, de aborrecência, né? Mas que, na verdade, somado com a falta de sono adequado, essa incompreensão de achar que o filho é preguiçoso, que virou preguiçoso, a cobrança, pô, mas você era muito melhor aluno no ensino fundamental, o que aconteceu? Ou seja, realmente é um período difícil, né, e de pouca compreensão, tanto de pais quanto de educadores, de donos das escolas, que é muito importante se ajustar o horário da entrada no ensino médio para as 8, 8h30 da manhã, para o adolescente poder dormir pelo menos 10 horas, que é o normal, não é isso, André? E aí, Sérgio, você sabe que em 2018 a Associação Brasileira do Sono, porque a gente tem sempre um Dia Mundial do Sono e existe sempre um slogan. E o slogan daquele ano foi relacionado ao ritmo biológico, um ritmo adequado de sono. E aí a gente focou no adolescente. Então nós fomos entrevistar adolescentes de escolas públicas e escolas privadas. Nós tivemos mais de 5.000 adolescentes pesquisados. E aí, primeiro, muito interessante que além da pesquisa, a gente informou a esse adolescente tudo isso que a gente está dizendo aqui. E eles ficaram surpresos quanto à quantidade de tempo que eles tinham que dormir, a essa questão do atraso. Por que eles não têm sono? Quer dizer, eles não são tão irresponsáveis assim, né? Que o pai manda dormir, mas eu não consigo dormir, né? Eu não posso dormir. E aí, quando eu vou acordar às 5 horas da manhã, 6 horas, pô, eu tô na metade do meu tempo total de sono, né? Eu dormi 5 horas, mas eu dormia mais 5 horas. Não está faltando um ciclo de sono, né? Estão faltando mais 5 horas de sono. Então eles ficaram muito surpresos. Agora, muitos pais acham que o filho está dormindo pouco porque fica no videogame ou no celular, lá nas redes sociais até tarde. Mas ele fica nisso exatamente porque ele não tem sono, né? É um pouco inverso o problema. Logicamente, não estamos falando que esta educação e essa disciplina não precise ser mantida, né? O pai continua tendo que retirar o filho os eletrônicos. A gente sabe que as telas na retina vão inibir e vão atrasar mais ainda a produção deste hormônio tão importante para a promoção de sono. Então, lógico, temos que diminuir tela, temos que tirar o celular, temos que desacelerar, tudo isso é fato, mas não significa dizer que ele não tenha que dormir um pouco mais tarde e precise de mais tempo de sono. Por isso, essa insistência dessa Associação Brasileira do Sono da qual você é membro da diretoria? Exato, né? Mas a gente já tem mais de 10 anos que a gente tenta de todas as formas. Existe já uma possibilidade desse projeto de lei, a pandemia atrasou tudo isso, mas a conscientização hoje está muito maior, inclusive dos educadores. A gente está hoje levando muito para os congressos também da área de educação, e para entenderem um pouco essa importância do sono, por que esse adolescente está dormindo. E os próprios adolescentes deveriam reivindicar o seu direito a dormir mais, né? Acho que é uma questão que eles já têm compreensão suficiente para entender essa problemática. Espero que muitos adolescentes possam assistir esse programa e saber, olha, você precisa dormir mais, porque senão você vai ter consequências, vai ser cobrado depois porque o seu rendimento escolar caiu, você não precisa sofrer de perda de autoestima porque você não está conseguindo acompanhar a escola. Mas, ou seja, tem que ter disciplina por um lado e consciência dessa transformação da adolescência que precisa de mais horas de sono, dormir, porque ele não consegue dormir mais cedo, mas por outro lado precisa dormir um pouco mais de manhã também, não é isso? Tem como compensar no fim de semana ou não adianta? Isso aí eu vou te dizer no próximo bloco. Então vamos lá, chamada de bloco. Estamos de volta no terceiro e último bloco do programa de hoje, tratando do sono do adolescente.
André, será que ajuda o adolescente que tem um déficit de sono durante a semana? Chegar no fim de semana ele dormir até mais tarde, isso de alguma forma ajuda? Ele não compensa tempo perdido. Tempo perdido é tempo perdido, mas ele equilibra as funções biológicas, sim. O que a gente viu nessa pesquisa que a gente fez em 2018, que eu queria colocar aqui na tela para vocês verem, é que, olhem só, a média de tempo durante a semana do adolescente foram 6 horas,7. No final de semana foram quase 9 horas, mostrando que tem um débito de sono do final de semana para durante a semana de mais de 2 horas. Então, se a gente definir 2 horas vezes 5 dias, dorme-se 10 horas a menos a cada semana os adolescentes. Então isso é muito tempo de sono dormindo a menos. Isso aqui é uma pesquisa com mais de 3.000 adolescentes no Brasil inteiro, escola pública e escola privada. Então, mostrando que eles precisam dessas 9 horas de sono e a gente tem que tentar oferecer essas 9 horas de sono nos 7 dias da semana. Isso vai gerar um ótimo desempenho escolar, isso vai gerar mais motivação, isso vai gerar menos ansiedade, né? Quantos adolescentes estão com transtornos de ansiedade, estão com autoestima baixa, estão precisando de ajuda médica, estão tomando medicações e provavelmente isso tem uma associação direta com o sono. Existe uma pesquisa também mostrando que a principal manifestação de transtorno de humor é problema de sono. Então, 1/3 das crianças com depressão tem insônia. Acho que mais de 2/3 dos adolescentes com depressão tem sonolência excessiva diurna. Então são aqueles adolescentes que cochilam de manhã na escola, que chegam a casa e vão para o quarto e ficam deitados e ficam cochilando e ficam dormindo realmente, não interagem com a família, não interagem com as pessoas, não tomam sol quando tem que tomar, não fazem atividade física. Os adolescentes estão sobrepeso também, porque eles não fazem atividade física. E aí tem a era dos eletrônicos, então a interação é virtual, a pandemia só corroborou para isso tudo, mas antes da pandemia já era virtual, os jogos, né, também são virtuais, eles conseguem interagir nas suas casas, então é muita perda do contato, é muita perda dessa interação, dessa troca que a gente tem olho no olho. Bom, diante de toda essa confusão na adolescência, não resta outra solução do que tentar disciplina para o adolescente poder dormir mais nas horas que ele sente sono. Não adianta você querer dormir quando o sono não vem, né? Mas já está chegando na hora da dica da Andréa de hoje. É o Boa Noite com a doutora Andréa Bacelar. Vamos à nossa dica de hoje. Boa noite com a doutora Andréa Bacelar. Dicas preciosas sobre o sono com quem mais entende do assunto. Hoje eu vou me permitir dar 2 dicas. Uma que é tradicional, que é evitar tela, celular, smartphone, tablet, computador, próximo à hora de dormir. 1 hora antes, gente, precisamos, porque essa luz azul, essa luminosidade inibe a produção da melatonina. Então essa é a dica principal. Pelo fato do programa ser adolescente, pelo fato da dificuldade desses horários, da gente não ter conseguido mudar o horário escolar ainda, a gente pode ter esse cochilo à tarde. E às vezes mais do que cochilo, uma fase de sono à tarde. Cheguei da escola, almocei, cochilo aquela 1h30, 2 horas e compenso, ou seja, eu passo a ter um sono bifásico, a maior parte do sono na fase escura das 24 horas, mas mais 2 horas nessa fase do dia, dando esse tempo total de sono necessário para o adolescente. É melhor do que não conseguir dormir esse tempo necessário. Bom, então essas foram as dicas do programa de hoje. E antes da gente finalizar, André, vamos poder resumir
quando que os pais, os adolescentes, a família precisa tomar uma providência, buscar ajuda médica para tentar diminuir esse problema? Quando a gente não consegue trazer esse sono, porque efetivamente, se a gente pudesse definir esse fuso, olha, você vai dormir às 2 e você vai acordar às 11. E aí esse seria um fuso muito bom para os adolescentes, que muitas vezes foi nessa pandemia. Eu não consigo e eu tenho que acordar cedo, e eu não estou conseguindo acordar cedo, ou eu estou acordando e meu desempenho está péssimo, mas eu não consigo acordar à noite. Esse é o momento de buscar ajuda, porque a gente vai ajustar, vai administrar, se for o caso, melatonina, mas tem que ser com prescrição, porque se toma dose errada, na hora errada, de maneira inadequada, a exposição ao sol e algumas outras ferramentas que a gente pode fazer para o seu filho, para que ele consiga ajustar esse horário de sono enquanto ele tem que estar em sala de aula às 7 horas da manhã. E vamos prosseguir com a campanha pela mudança do horário escolar, especialmente nas escolas de ensino médio, não é isso, André? Vamos, com toda... Essa é uma bandeira que a gente levanta há muito tempo. Então é isso aí, vamos chegando ao fim do nosso programa de hoje e em breve estaremos de volta com mais informações importantes para você entender a importância do sono na nossa vida e para a nossa saúde. Até a próxima!